Dave Hunt. Que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Dublado. Que amor é este? Bem, eu não escolhi esses títulos ou tópicos. Esse foi o que me deram. E é um livro que eu nunca quis escrever. Eu não tinha a intenção de escrevê-lo. Eu acho que tudo começou mais ou menos... eu tenho amigos. Alguns de meus melhores amigos são calvinistas. Nós tivemos nossas discussões, anos se passaram. Nós concordamos em discordar e desistimos disso. Porque nenhum de nós conseguia convencer o outro. Mas acho que foi em agosto. Completarão 2 anos em agosto que vem. Eu fiz uma breve sessão de perguntas e respostas. Quantos de vocês recebem o The Berean Call? Oh, muitos. 70% eu acho. Bem, nós tivemos uma sessão de perguntas e respostas lá sobre o calvinismo. Nós recebemos perguntas sobre uma variedade de tópicos e não excluímos nada. Não excluímos coisa alguma, não nos esquivamos. E eles me perguntaram sobre o calvinismo. Eu acredito que tenho o direito de dar minha opinião sobre o que eu penso, o que a Bíblia diz. E, uau! Nunca recebi uma tempestade de cartas enfurecidas assim. De todo o mundo, muitos delas de pastores, que disseram coisas como: nós apreciamos seu ministério pelos últimos 10 anos, em favor da verdade e contra a heresia, mas agora você atacou o calvinismo. Remova-me da sua lista de contatos. Eu estou instruindo todo o meu povo a sair também. Não queremos mais coisa alguma com você. Oh! Eu não esperava uma reação como essa. Eu não quebro minha comunhão com calvinistas que discordam de mim. Isso quase me lembra os católicos. E em grande parte eles se relacionam com esse tema. Bem, os católicos nos chamam de anticatólicos, porque discordamos deles. Mas eles não se auto-intitulam antiprotestantes ou anti-evangélicos. Isso deveria valer por 2 sentidos. Nós somos chamados de esmagadores de católicos, mas eles não se chamam de esmagadores de evangélicos. Bem, o título do livro foi Criação da Minha Esposa. Ela é uma alma mais gentil do que eu. O subtítulo é o que eu usaria como o título: A falsa representação de Deus no calvinismo. Mas o título Que amor é este? Se o livro não tivesse um subtítulo, você poderia pensar que foi algum devocional de Dave Hunt sobre amor. Por que eu deveria entrar em uma controvérsia que já dura 450 anos? Calvinistas e não calvinistas têm debatido isso. Eu não vou resolver coisa alguma, mas com o passar dos meses, nós recebemos mais e mais cartas. Eu acho que fiz outra sessão de perguntas e respostas de novo, e isso criou mais uma tempestade. Nós começamos a ouvir pessoas dizendo: o calvinismo dividiu nossa igreja. Nós temos um novo pastor e ele está forçando isso nos membros e quem não é calvinista tem que sair. Ou nós ouvimos o contrário. Igrejas em que se você for um calvinista, eles te põem para fora. Professores de escola dominical, nós os avisamos e eles continuam ensinando o calvinismo. E nós tivemos de colocar um fim nisso. Eu descobri que o calvinismo parece ser muito agressivo. Eu fiquei assustado com tudo aquilo. Eu fui a alguns programas de TV e eles não eram apresentados por calvinistas. Eram apenas programas evangélicos e as únicas pessoas a telefonar eram calvinistas. Eles parecem chegar ao telefone primeiro. Bem, o debate tem esquentado.
R.C. Sproul, nos Estados Unidos. Eu não sei se ele está nas rádios aqui, mas ele está no rádio todos os dias, ensinando o calvinismo. Começamos a descobrir que mais e mais pessoas que não sabíamos que eram calvinistas são calvinistas e estão se tornando mais agressivos, incitando essa doutrina. John MacArthur, por exemplo, muitas pessoas não sabem disso, mas se você ver seus livros, J. Y. Packer, D. James Kennedy, claro, porque são presbiterianos, e os mesmos são calvinistas. O que começou a nos preocupar um pouco foram algumas das suas afirmações. Deixe-me citá-las. Estou citando calvinistas agora que dizem: o calvinismo é o cristianismo puro e bíblico em sua expressão mais clara e pura. Bem, então, se você não é um calvinista, você não é cristão. E agora John Piper, eu imagino que esse nome deve ser conhecido pelo menos por alguns de vocês. Ele escreve: as doutrinas da graça, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos são a base do evangelho bíblico, amadas por muitos cristãos por séculos. Então, se os 5 pontos do calvinismo são a base do evangelho, e se você não prega o calvinismo de 5 pontos, isso significa que você não está pregando o evangelho? Agora a coisa começou a ficar bastante séria. Agora o seu compatriota C.H. Spurgeon. Bem, muitos de vocês não sabem. Eu não menciono isso, mas meu pai me deu o nome de Charles Spurgeon. Meu pai era britânico. E vocês britânicos, às vezes, têm vários nomes do meio. E meu pai me chamou de David Charles Haddon Spurgeon Hunt. Minha mãe achava que Spurgeon era demais, e ela o excluiu. Então, meu nome, na verdade, é David Charles Haddon Hunt. Spurgeon e eu poderíamos nos dar bem. Spurgeon escreveu: eu não pergunto se você acredita no calvinismo, mas eu acredito que você vai ser calvinista antes de entrar no céu. Estou convencido de que, se Deus lavou seu coração, Ele lavará seu cérebro antes de você entrar no céu. John Gerstner diz: nós acreditamos, assim como o grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon, que o calvinismo é apenas outro nome para o cristianismo. Vou te dar mais alguns exemplos. Eu acho que seu nível de preocupação vai subir um pouco. Outro calvinista diz: este ensino foi considerado a verdade pelos apóstolos. Outro calvinista diz que Cristo ensinou as doutrinas que passaram a ser conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. J. Coppes, este é um calvinista famoso que diz: o plano de salvação de Deus, revelado nas Escrituras, consiste no que é popularmente conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Lorraine Burtner, um dos grandes apologistas contra a Igreja Católica Romana, diz: a grande vantagem da fé reformada é que, na estrutura dos 5 pontos do calvinismo, ela estabelece claramente o que a Bíblia ensina sobre o caminho da salvação. Outro diz: se você não conhece os 5 pontos do calvinismo, você não conhece o Evangelho, mas sim uma perversão dele. B.B. Warfield, um dos clássicos, diz: o calvinismo é evangelicalismo em sua expressão mais pura e a única versão sólida. Outro diz que o calvinismo é o Evangelho. Ensinar o calvinismo é de fato pregar o Evangelho. Bem, eu acho que você pode estar um pouco preocupado agora, pois talvez você ainda não pregou o Evangelho se até hoje você não pregou o calvinismo. E isso é chamado de teologia da reforma. Eu fico um pouco chateado com isso. Eles sequestraram a reforma. O que você quer dizer com teologia da reforma? João Calvino tinha 8 anos quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Há muita coisa na reforma além do calvinismo.
Houve os menonitas, os zwinglianos e muitos outros. E agora dizem que isso é a doutrina da reforma. É isso? Eles sequestraram a reforma. Eles também dizem, se você não é um calvinista, você rejeita os grandes credos reformados. Não sei se alguém mais já ouviu isso. Eu ouvi essa acusação muitas vezes. Oh, você rejeita os grandes credos reformados. Credos reformados? O que você quer dizer com credos reformados? Quais são os grandes credos reformados? Oh, nós estamos falando da... Vocês britânicos são responsáveis por parte disso. Da Assembleia de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, bem aqui na Inglaterra, ou o Sínodo de Dort, em Dordrecht, Holanda. Bem, na realidade, aquela era uma igreja estatal. E deixe-me citar alguns historiadores sobre o assunto para vocês. Em 1643, eu estou citando G.T. Bethany. Em 1643, a Assembleia dos Divinos de Westminster foi convocada pelo parlamento para reformar a Igreja da Inglaterra. Agora você tem o parlamento no comando? E eu não sei se você iria querer o parlamento reformando sua igreja evangélica hoje. O parlamento pagou os salários e as despesas desse pessoal. E ele continua falando que milhares de episcopais perderam seus benefícios eclesiásticos. E surgiram várias vagas a ponto de não poderem ser preenchidas. E os presbiterianos predominaram no parlamento e em 1648 mostraram sua contínua intolerância através de um decreto de que todo aquele que negasse Deus, ou a Trindade, ou a expiação, ou os livros canônicos, ou a ressurreição dos mortos, ou o julgamento final, deveriam sofrer pena de morte, como um assassino, sem o benefício de um advogado. Eles catalogaram heresias de segunda classe como merecedoras de pena de prisão. Em outras palavras, essa era uma igreja estatal. E eles forçavam-na em todos. E se você não concordasse com eles, era expulso, e em alguns casos morto, e em muitos outros preso. Agora outro historiador que diz: a Assembleia de Westminster foi convocada e financiada pelo parlamento e foi controlada por presbiterianos. Batistas e independentes foram excluídos. De fato, batistas e independentes foram considerados inimigos mortais da igreja estatal. A tolerância a qualquer crença que não fosse o calvinismo era chamada por líderes da Assembleia de a última e mais forte amarra de Satanás. Uau! A Assembleia estava determinada a forçar o ramo da sua religião sobre toda a população. Isso aconteceu aqui na Inglaterra. Agora, vocês também têm um homem maravilhoso. As cartas de Samuel Rutherford. Creio que muitos de vocês leram. Digo, é tão bonito. Historiadores o descrevem como um homem gracioso e de Deus. Porém, por causa de suas crenças calvinistas, ele negou totalmente os princípios morais de tolerância religiosa, soando como os papas e o Vaticano, que ele rejeitava. E afirmou: há apenas uma igreja verdadeira, e todos que estão fora dela são hereges e devem ser destruídos. Uau! É isso que o calvinismo faz a um homem piedoso, amoroso e gracioso. Roger Williams, um dos defensores da liberdade religiosa mais conhecido no seu tempo, publicou um protesto intitulado A Doutrina Sangrenta da Perseguição pela Causa da Consciência, e fugiu da Inglaterra para os Estados Unidos, onde foi maltratado pelos puritanos. Na Inglaterra, a Assembleia de Westminster determinou que seu livro fosse publicamente queimado. Em 1648, os presbiterianos obtiveram êxito em decretar a lei da mordaça para punir os batistas como blasfemos e hereges. Eu acho bem irônico que vários batistas hoje são calvinistas. Sob aquela lei infame, 400 batistas foram lançados na prisão. De fato, dissidentes sofreram perseguição e foram presos por muitos anos. Bem,
Todos vocês sabem o que aconteceu sob o reinado de Maria, a Sanguinária. A perseguição e morte de mais de 400 evangélicos queimados em estacas por negarem a transubstanciação. Mas talvez muitos de vocês não conheciam esta perseguição feita pelos calvinistas. Protestantes sofrendo nas mãos de protestantes por não serem calvinistas. Aproximadamente 30 anos antes, a petição, a mais humilde súplica de muitos súditos leais à Sua Majestade o Rei, que são perseguidos apenas por discordarem de uma religião contrária aos testemunhos humano e divino. Esse foi o título que ele deu à sua carta escrita na prisão. Ouça o que ele diz. Nossas misérias são anos de prisões longas e prolongadas em muitas regiões da Inglaterra, nas quais muitos morreram e deixaram viúvas e muitas crianças pequenas. Levaram os nossos bens, não por traição à Vossa Majestade, nem por terem ferido algum homem, mas porque ousamos não consentir e nem praticar durante os cultos a Deus, coisas nas quais não cremos, porque é pecado contra o Altíssimo. Não eram os católicos que estavam perseguindo. Aquela era a Inglaterra protestante. Eles foram perseguidos por não abraçarem o calvinismo. Bem, você pode dizer que não é mais desse jeito hoje. Sim, não é, porque eles não têm mais o poder para fazer aquilo. Mas eu lhe digo que, ao esse livro, eu não podia imaginar a tempestade que foi criada na internet. E o Mark acabou de dizer a vocês. Arranquem a capa do livro, mandem-no para nós, e lhes enviaremos um livro promovendo o calvinismo. Bem, o que eles estão ensinando? Qual é a essência do calvinismo? É algo chamado tulipa no inglês, um acrônimo que alguém chamou de uma bela flor, mas péssima teologia. Claro que isso depende do seu ponto de vista. Talvez tenhamos calvinistas na plateia hoje. Nas páginas 89 e 90, eu apresento o que eles acreditam. E cito a Confissão de Westminster e os cânones de Dort para ter certeza de que não estou representando-os do jeito errado. E como muitos de vocês sabem, o T significa depravação total. Se você perguntar, você acredita na depravação total? Provavelmente a maioria dos crentes diria, sim, mas tenho dúvida quanto a total. O que você quer dizer com isso? Mas com depravação total, o calvinista quer dizer inabilidade. Um não cristão, mesmo aquele que foi eleito e predestinado por Deus na eternidade passada, até que ele seja regenerado, todas as pessoas neste mundo é incapaz por natureza de crer no Evangelho. É incapaz de responder, incapaz de aceitar a Cristo. É totalmente incapaz. Com depravação total, eles querem dizer inabilidade. O U significa eleição incondicional. Deus decide. Sem fundamentos na pessoa, isso não tem a ver com ela crer ou não. Ele decide salvá-la. Deixe-me citar os cânones de Dort. Que alguns recebem o dom da fé de Deus e outros não recebem, provém do decreto eterno de Deus. De acordo com esse decreto, ele graciosamente quebranta corações dos eleitos, ainda que sejam obstinados, inclina-os a crer, enquanto que ele deixa os não eleitos em seu justo julgamento, as suas impiedades e obstinação. O L representa expiação limitada. Cristo não morreu por todos. O calvinismo é um pouco difícil. Na realidade, eu fui avisado por muitos, inclusive amigos, não escreva um livro sobre calvinismo, você não entende, isso requer anos de estudos. Mas se ele é o Evangelho, se ele é a Bíblia diz que até uma criança pode entender as Escrituras. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz a Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Tenho sido cristão por 63 anos, estudando a Bíblia sempre.
Mas eu não sou competente o bastante para entender o calvinismo. Foi o que eles me disseram com muita sinceridade. O calvinismo deve ser muito místico, muito complicado. Então eu perguntava, quantas crianças na escola dominical, quando ouvissem João 3,16, com os corações abertos ao Senhor, iriam entender das palavras da Bíblia que, na verdade, Jesus não morreu por todos? Que quando ela diz que Deus amou o mundo, na verdade seria que ele só amou os eleitos. E que ele só deu o seu único filho para morrer pelos eleitos? De onde você tiraria essa ideia? Como uma pessoa comum chegaria a essa conclusão? Expiação limitada. Cristo não morreu por todos. E Dort diz, este foi o soberano conselho e a vontade de Deus Pai, que a morte de seu filho se estendesse a todos os eleitos, todos aqueles que somente foram desde a eternidade, escolhidos para a salvação. Ele a comprou para eles por sua morte. Mas um calvinista diria, você quer dizer que parte do sangue de Jesus foi desperdiçado? Digo, se Cristo derramou parte do seu sangue por pessoas que vão para o inferno, então o seu sangue foi desperdiçado. Mas você não pode dividir o sangue de Cristo e dizer, uma parte foi derramada por esta pessoa e outra por aquela pessoa. Se houvesse um só pecador na terra, todo o sangue de Jesus teria de ser derramado. Ele pagou a pena pelo pecado, não apenas por pecados individuais. O I representa graça irresistível. Deixe-me citar a Confissão de Westminster. Todos os que Deus predestinou para a vida e somente eles, Deus se agrada, em seu tempo determinado, em chamar pela sua palavra e espírito para fora do estado de pecado e morte e atraí-los para Jesus Cristo. E ainda que quando eles livremente vêm, são assim inclinados por sua graça. Agora nós temos um problema. Muitos calvinistas negam que o homem tenha vontade própria, que ele sequer pode fazer uma escolha. Ainda que Cristo tenha dito, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá, João 7,17. Pois os calvinistas fazem de Deus a causa de tudo. Eles exageram a soberania ao ponto de afirmar que até o pecado seria causado por Deus. Deus é a causa de tudo. Então, se você for salvo, Deus tem de levá-lo irresistivelmente a crer. E assim é a graça. Como a graça pode ser irresistível? Não é gracioso forçar alguém, é? Então eles têm de lidar com a questão da vontade. Oh, Deus graciosamente muda a vontade deles, mas sem forçá-los. Eu não sei como isso é possível. O homem convencido contra a sua vontade não muda de verdade, a menos que você dê a essa pessoa uma nova vontade. Mas não, eles não dizem isso. O perdido tem vontade própria, porém, essa vontade foi mudada, sem o seu consentimento. Mas graciosamente ele foi mudado, mesmo desejando algo diferente. Eu não acho que você pode fazer isso. Isso eu vou falar amanhã, ou talvez hoje à noite, sobre o Talibã. E esse é um dos problemas com o islamismo. No islamismo você não tem nem que acreditar. Você não precisa querer. Nos dias de hoje, na Indonésia, eles colocam um machado no seu pescoço e dizem, você vai confessar, não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Você não tem nem que acreditar. Mas o que a Bíblia diz? O eunuco etíope disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Atos 8:36. E aí Filipe coloca uma espada na garganta daquele homem e diz, ou você crê ou você está morto. Não, Filipe diz, você pode se crer de todo o coração. Atos 8:37. Se de alguma forma Deus vai me fazer crer no que eu não queria crer. Bem, comentaremos isso depois, mas você tem um problema com a vontade aqui. Martinho Lutero escreveu o livro A Escravidão da Vontade. E calvinistas vieram me perguntar, você já leu A Escravidão da Vontade? Sim, já li,
e vi tantas lacunas nele que poderia dirigir um caminhão através delas. Eu não tenho tanta admiração pela exegese de Lutero e até mesmo pela sua lógica. Por exemplo, ele usa o Salmo 73, onde o salmista diz: tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. E aqui estou eu, tentando agradar a Deus, e as coisas vão tão ruins para mim. Então o salmista diz: agi como insensato, e Lutero se esqueceu do i. E ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Mas Lutero dá um salto e diz: está vendo só? A vontade do homem é como um animal irracional. Se Deus a domina, ela segue sua vontade. Se o diabo a domina, ela segue a vontade dele. O Salmo não fala sobre isso. Não é isso que o Salmo diz. E Martinho Lutero comete esse erro continuamente naquele livro. E os calvinistas são bem incisivos que o homem não tem vontade própria. Bem, o I é graça irresistível. O P representa a perseverança dos santos. Westminster diz que Deus não permitirá que algum eleito perca a salvação que ele soberanamente lhe deu. Eu achava que era pelo menos um calvinista de um ponto, porque eu acredito na segurança eterna e tenho certeza que alguns de vocês não acreditam. Mas Jesus disse: eu dou às minhas ovelhas a vida eterna e elas nunca perecerão. Eu acho que, se eu tivesse vida eterna hoje e a perdesse amanhã, seria uma vida eterna estranha. Se eu tivesse de continuar na fé para manter a minha salvação, então eu acho que poderia caminhar nas ruas de ouro e me gabar um pouco. Senhor, é maravilhoso que morreste por mim, mas eu fiz minha parte também. Eu me mantive salvo. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Isso soa como uma promessa, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Eu acredito que tenho vida eterna porque Jesus me prometeu. E eu aceitei sua promessa. Mas o calvinista crê que ele é eternamente salvo porque ele é um dos eleitos. Oh, agora temos um problema. Como você sabe que é um dos eleitos? Esse é um problema real que atormentou os puritanos com dúvidas de sua salvação. Vou deixar uma citação para você de R.C. Sproul, acho que esse nome é conhecido, expressando suas dúvidas sobre sua salvação, porque seu comportamento não era como ele achava que deveria ser. Então, eu não acho que você poderia chegar a essas conclusões assim como uma pessoa comum lendo a Bíblia. O calvinismo foi imposto na Bíblia. E eles têm essa estrutura de crenças, e eles tentam interpretar a Bíblia de uma maneira que a Bíblia diga o que eles querem. Agora, o calvinismo vem de Agostinho. Todo calvinista reconhece isso. Calvino cita Agostinho nas suas Institutas, dessa grossura que eu li muito cuidadosamente. João Calvino cita Agostinho mais de 400 vezes, usando frases como pela autoridade de Agostinho. Spurgeon disse: Calvino, isto é, o calvinismo, deriva principalmente dos escritos de Agostinho. João Calvino diz: Agostinho está tão inteiramente comigo que se eu quisesse escrever uma confissão de minha fé, eu poderia fazê-lo a partir dos seus escritos, com toda a completude e satisfação. Eu cito vários calvinistas no meu livro e um atrás do outro diz. Bem, R.C. Sproul diz: o agostinianismo é atualmente chamado de calvinismo, ou teologia reformada. Todos eles admitem que João Calvino não é o criador do calvinismo.
mas que ele tirou essa doutrina de Agostinho, e Agostinho foi o primeiro a ter essas ideias. Bem, quem foi Agostinho? Alguns de vocês devem saber que ele é um dos 4. Bem, temos alguns católicos aqui que devem saber. Ele é um dos 4 doutrinadores da Igreja. Ele tem um dia santo, 28 de agosto, o dia da sua morte. Em 1966, o Papa celebrou os 1600 anos de sua conversão. E citou algo que Agostinho disse: "Eu não acreditaria no Evangelho se não tivesse sido movido pela autoridade da Igreja." Um apologista católico citou isso para mim, para confirmar a autoridade da Igreja Católica. É daqui que vem a nossa autoridade. Sr. Robert Anderson, outro britânico, disse: "A Igreja Católica Romana foi moldada por Agostinho na forma que tem se mantido até os nossos dias atuais. Todos os erros que surgiram nos ensinamentos da Igreja Católica nos séculos seguintes já estavam presentes em forma de embrião em seus escritos. Alguns desses ensinamentos são: batismo infantil para a salvação, a necessidade do batismo para a salvação só pode ser encontrada na Igreja, em seus sacramentos, perseguição aos incrédulos, aceitação dos livros apócrifos, interpretação alegórica da Bíblia. Você não leva a sério os 2 primeiros capítulos de Gênesis. É apenas alegoria, e eles alegorizaram muito mais. E tudo isso veio de Agostinho. Agostinho também rejeitou o milênio, o reino literal de Cristo sobre a terra. Na verdade, nós já estamos no milênio. Você lê isso no livro Cidade de Deus. O diabo está preso atualmente, caso você não saiba. E a igreja está em processo de conquistar o mundo. Essas coisas, o reino, o ensino do domínio, que está no meio dos carismáticos, tudo vem de Agostinho e é bastante católico. O historiador Philip Schaff chama Agostinho de o primeiro católico romano verdadeiro e o principal criador teológico do sistema latino-católico, em contraposição ao protestantismo evangélico. Perdão, deixe-me citar John Piper. Eu posso achar rapidamente aqui. John Piper diz: "Isso é chocante." Um dos meus capítulos é chamado A Chocante. Na verdade, acho que não é chocante. É a surpreendente conexão com o catolicismo romano. Ouça o que John Piper diz, e todos eles concordam com isso. O texto teológico que influenciou Calvino e Lutero foi Sentenças, de Pedro Lombardo. 90% desse livro consiste em citações de Agostinho. Lutero era um monge agostiniano e Calvino mergulhou nos escritos de Agostinho. Como podemos ver no crescente uso de escritos agostinianos em cada nova edição das Institutas. Paradoxalmente, um dos mais estimados pais da Igreja Católica Romana foi quem nos deu a Reforma. Oh, não é maravilhoso? Os 2 mais famosos da Reforma Protestante, João Calvino e Lutero, estavam pesadamente sob a influência de Agostinho, o primeiro católico romano. É meio chocante, não é? Isso explicaria por que igrejas reformadas ainda hoje acreditam em batismo infantil para a salvação. Isso incluiria sua igreja aqui também, a Igreja Anglicana, não é mesmo? Agora temos um problema. As pessoas descobrem que é isso que a Reforma fez por toda a Europa. Eu encontro essas pessoas o tempo todo. Eles nunca foram salvos. Eles foram batizados, catequizados, confirmados. Eles dizem: nós participamos da confirmação porque iríamos ganhar presentes dos nossos parentes.
Pelo menos isso é o que acontece na Europa, na Alemanha e em outros lugares. Eles se casam e são enterrados na igreja, mas fora isso, nunca frequentam a igreja. E isso tem posto muitas pessoas contra o cristianismo. E veja, se eu tivesse sido batizado quando bebê e aquilo me salvasse... E isso é admitido por luteranos e presbiterianos também. Então você não deveria pregar o evangelho para mim. Paulo disse que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que você quer que eu me salve? Se eu já fui regenerado e todos os meus pecados foram perdoados quando eu era bebê, no batismo. E o João Calvino disse que a única forma de você saber se é um dos eleitos é se você foi batizado quando bebê. Mesmo se você foi batizado por um padre católico fornicador, ímpio e descrente. E você tem fé no seu batismo. Vocês sabem que existiam pessoas chamadas anabatistas, lembram? Eles se batizavam de novo. Eles eram católicos e foram salvos pela graça de Deus, acreditando no Evangelho, pela fé em Cristo. E eles disseram que batismo é para crentes. Filipe não disse ao eunuco etíope: se você crer com todo o seu coração. E um bebê não crê, ele sequer compreende. Nós temos de ser batizados agora como crentes. Mas os anabatistas foram odiados, perseguidos e mortos, não apenas por católicos, mas também por luteranos e calvinistas. E você ainda vê esse rancor atualmente. Não sei vocês aqui na Inglaterra, mas conheço a Europa continental melhor. E uma pessoa que se salva e se converte fora da igreja luterana ou calvinista, uau! A família não vai querer aproximação com ela. Não sempre, mas em muitos casos. Você negou a validade do seu batismo infantil. E isso é muito sério. Um sério problema. Então temos aqui algo muito impressionante. A conexão com o catolicismo, tanto em João Calvino como em Lutero, e o que restou das chamadas igrejas reformadas durante o processo da reforma. Agostinho foi chamado de pai da Inquisição. Ele era um constantiniano. Se lembrem que foi Constantino, o imperador romano, que deu liberdade aos cristãos. Qual é a lógica em perseguir os cristãos? Eles não ficam bêbados, não se rebelam, são honestos, morais, trabalham duro. Por que vocês os estão matando? Talvez eles influenciem os outros. Eles são bons cidadãos. Constantino não era um cristão. Ele continuou a oferecer sacrifícios aos seus deuses pagãos. Ele continuou a presidir os festivais pagãos, mesmo sendo o cabeça do colégio pontifício. Ele não pôs fim aos sacrifícios à deusa Vesta, nem expulsou as virgens de Vesta. As moedas tinham a imagem do Deus Sol e não do Filho de Deus. Constantino somente estava interessado em unir o seu império. E se você quiser estudar sobre ecumenismo, leia sobre Constantino. Ele foi o primeiro ecumenista e convocou o primeiro concílio ecumênico em 325 d.C., o Concílio de Niceia. Ele o presidiu e moderou os discursos. Ele pensou que, dando liberdade aos cristãos, ele uniria o seu império. Então ele convocou o Concílio de Niceia para acertar algumas coisas e finalmente impôs: vocês terão que concordar com isso. E foi isso que Agostinho fez. A controvérsia com os donatistas, lembram-se deles? Eles ficaram desapontados, porque alguns bispos e leigos tinham negado a Cristo por causa da perseguição de Diocleciano e de outros, para se salvarem e não serem mortos. Eles negaram a Cristo. E quando Constantino chega ao poder e dá a eles liberdade na igreja, eles disseram que não tinham negado a Cristo de verdade. Nós continuamos cristãos o tempo todo. E eles foram acolhidos novamente na igreja. Digo, você pode citar Agostinho e ele diz:
Se você for à igreja hoje, verá feiticeiros, astrólogos e seus clientes, outros com amuletos. Você verá pessoas usando amuletos. E Agostinho diz, os mesmos pagãos que vão aos festivais de outros deuses estão na igreja católica. Agostinho não via problema nisso. Os donatistas disseram, não, a igreja deve ser dos crentes, somente crentes verdadeiros. E aqueles que negaram a Cristo durante a perseguição terão de se arrepender e serem batizados de novo. Batizados de novo. Agostinho não ficou feliz. Eles queriam uma igreja pura. Mas Agostinho dizia que, mesmo não querendo matar pessoas, ele concordaria se fosse preciso para trazê-las de volta para a igreja. Então agora você pode entender melhor. E eu não sei porque os calvinistas se chateiam quando vou a Genebra e mostro o que aconteceu lá. João Calvino lhe açoitaria. Torturaria você. Eles torturaram pessoas. Eles queimaram em estacas mais de 60 pessoas em Genebra durante o governo de João Calvino. Haviam policiais que batiam na sua porta porque achavam que tinha pratos demais na sua mesa. E prendiam pessoas por terem o cabelo comprido demais, etc. Pena de morte para vários crimes. Uma criança que xingasse seus pais era decapitada. Então João Calvino, por crer num Deus que força as pessoas a entrarem no céu através da graça irresistível, e que não se importa que milhões, provavelmente bilhões, fossem para o inferno. Na verdade, ele mesmo as predestinou para isso e planejou tudo para que eles sequer possam entender o Evangelho, pois não daria a graça para entender e crer. Bem, eu acho que isso iria influenciar suas ações. Não iria? Eu vi calvinistas tentando defender João Calvino, e eles dizem, sim, mas todos faziam isso naquela época, inclusive até o Papa. Espere aí, 1 João 2,6 diz, aquele que permanece nele, Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Não importa em que sociedade você vive ou época da história, por acaso a minha vida não deve refletir Cristo vivendo em mim? Mas eu não acho que você vê isso em João Calvino. Oh, ele era muito gentil, orava muito, pregava sem descanso. Ele também torturou aqueles que discordavam dele, baniu-os, os açoitou, etc. Bem, isso tudo veio de Agostinho, o pai da Inquisição. Isso nos leva ao coração do problema. Que amor é este? Deus é amor. E você pode se envolver em longas discussões com calvinistas, e você dará voltas e voltas nos pontos mais refinados da doutrina. Deixe-me apenas esclarecer isto. Qual é a moral da história? Todos os argumentos dos calvinistas têm o objetivo de provar que Deus não ama todas as pessoas, que Deus não quer todos no céu, que Jesus Cristo não morreu por todos, mas que Deus, na verdade, tem prazer em enviar bilhões e bilhões de pessoas para o inferno. Agora, quando eu converso com calvinistas, eu falo sobre um grupo relativamente pequeno de eleitos. E os calvinistas dizem, não falamos de poucos eleitos. Haverá uma grande multidão no céu, é isso que a Bíblia diz, de cada tribo e língua. Mas Jesus disse isso. Os discípulos não perguntaram, Senhor, serão poucos os salvos? Jesus disse, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7,13. Os calvinistas só têm essas duas escolhas. Ou o caminho é largo e repleto de pessoas, indo para o inferno porque elas fizeram essa escolha livremente.
e rejeitaram um evangelho no qual podiam acreditar se quisessem. Ou Deus os predestinou para o inferno, e a maior parte da humanidade está percorrendo esse caminho largo, porque Deus assim os predestinou na eternidade passada. E essa segunda opção é o que o calvinismo ensina. João Calvino disse que isso é para a glória de Deus. É pelo seu beneplácito que Deus condena pessoas ao inferno. Então, nós temos que decidir. E esta é a essência da questão. Deus ama a todos? Deus é amor, a Bíblia diz. Diz também que a sua compaixão alcança todas as suas obras. Salmos 145, 9. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 86, 15. E Deus quer que sejamos o mesmo, não é? Por acaso Jesus não disse, seja misericordioso? Como é misericordioso o seu Pai Celestial? Então, se Deus é misericordioso só com alguns, eu posso ser misericordioso só com algumas pessoas, certo? Miqueias 6:8 diz que devo amar a misericórdia. E Miqueias 7:18 diz que Deus se deleita na misericórdia. Efésios 2:4 diz que ele é rico em misericórdia. E já mencionei que o Salmo 145:9 fala que a sua compaixão alcança todas as suas obras. E Romanos 11:32 diz que Deus colocou todos, judeus e gentios, sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Eu acredito que a Bíblia ensina que Deus ama a todos. Ele não deseja que alguém se perca. Mas o calvinista diz, não, isso significa que Deus não deseja que algum eleito se perca. 1 Coríntios 13:4 diz, e você, lembra bem? O amor é bondoso. O amor é bondoso. Como você poderia entender que predestinar multidões para o tormento eterno é algo benigno? Eu penso que a questão não é a soberania de Deus. Deus tem o direito de mandar para o inferno quem Ele quiser, certo? E você concordaria com isso. Ele é soberano. Não posso discutir com Deus. Na verdade, todos nós merecemos ir para o inferno, não é mesmo? Mas a questão é, Deus é bondoso? Ele é amoroso? Eu não acho que é amável enviar pessoas para o inferno. Predestiná-las ao inferno. Eles sequer podem crer no Evangelho. Eles não têm essa chance. Bem, nós falaremos mais sobre isso. Eu acho que essa é uma falsa representação de Deus. Ouça o que diz J.I. Packer. Deus ama a todos de algumas formas. Todas as pessoas que Ele criou recebem muitas bênçãos imerecidamente. Ele ama alguns de todas as formas, ou seja, Ele os traz para a fé, para uma nova vida, e para a glória de acordo com o seu propósito na predestinação. Um outro calvinista tenta dizer... Bem, deixe-me citar um editor britânico, vocês o conhecem, eu não vou dizer o nome dele. Ele escreveu para mim um pouco zangado e disse, a verdade crua é que Deus não deseja salvar todos os homens. Se Ele desejasse, então Ele os salvaria. O calvinista diria, espere aí, você quer dizer que alguém pode... Você quer dizer que é a vontade de Deus que Ele quer que todos se salvem? Mas isso é o que a Bíblia diz. E você quer dizer que os homens podem frustrar a vontade de Deus? Bem, eles falam isso o tempo todo. Jesus disse que os fariseus tinham se rebelado contra Deus. Quem obedece os 10 mandamentos? Eles são 10 sugestões? Deus não tinha planejado que os homens os obedecessem? Você não diria que essa seria a vontade de Deus? Mas as pessoas vão contra a vontade de Deus continuamente. Porque Jesus mandaria que orássemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu.
Se a vontade de Deus já estivesse sendo feita aqui, por que Jesus diria isso? E Paulo... Bem, você sabe o que Paulo diz em Romanos 9:3. Paulo diz: eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os judeus. Não é isso que Paulo diz? Por acaso Paulo não disse: eu iria para o inferno por eles? Se isso salvasse os judeus, eu estaria disposto a ir para o inferno. Eu não sei se algum de nós conseguiria dizer a mesma coisa, mas isso foi o que Paulo disse. De onde ele tirou tanto amor? De onde ele recebeu essa compaixão pela humanidade? Agora, entenda. Não seria uma blasfêmia se Paulo se preocupasse com a salvação de pessoas que Deus já predestinou para a condenação eterna? Paulo, como você ousa fazer isso diante de Deus? Daquele que disse que é pelo seu deleite que ele rejeitou a maioria dessas pessoas. E você diz que estaria disposto a morrer, a sofrer eternamente por eles? Paulo, como você pode fazer isso? Você está indo contra Deus. Veja, você não pode demonstrar preocupação nem compaixão por pessoa alguma que não é um dos eleitos, pois Deus não tem preocupação e nem compaixão por eles. E no meu livro eu citei Jay Adams. Por exemplo, no seu livro, Qualificado para Aconselhar. Jay Adams é um amigo, e nós publicamos seu livro. Mas nele Adams diz que conselheiros cristãos não podem dizer aos seus aconselhados: Cristo morreu por você, porque você não sabe se ele é um eleito. Eu creio que Jesus disse: pregue o evangelho a toda criatura, não foi? Mas espere um minuto, isso não seria zombaria? Pregar o evangelho, oferecendo uma salvação de aparência para pessoas que Deus se recusa a dar a graça para elas crerem? No The Berean Call, eu uso o exemplo de um homem que caiu em um poço. E você está na superfície com uma corda muito acima da cabeça dele, dizendo: agarre a corda, eu quero tirar você daí. E o homem pensa que você é louco e diz: se você quer me tirar daqui, por que não baixa a corda? E o calvinista diz: essa é uma ilustração ruim, nós não seguramos coisa alguma. Mas essa não é a questão. A questão é, o homem na superfície obviamente não está sendo sincero, está? E se Deus insiste com as pessoas que se arrependam, mas recusa dar a graça, sem a qual eles não podem se arrepender? E ainda assim, Deus insiste que elas se arrependam sem conceder a graça. Eu não acho que isso é ser sincero. Eu não acredito que isso é o que a Bíblia ensina. Mas isso é o que o calvinismo tem feito. Eu creio que é uma falsa representação de Deus. R.C. Sproul diz: se algumas pessoas não são eleitas para a salvação, e, obviamente, multidões não são. Aparentemente, a maioria não é. Pois o caminho que conduz à perdição é largo e estreita, é a porta que conduz à salvação, e poucos são os predestinados. Mas a Bíblia não diz que poucos são os predestinados, mas sim poucos são os que encontram a salvação. Sproul diz: se algumas pessoas não são eleitas para a salvação, poderia parecer que Deus não as ama. E poderia parecer que seria mais benigno se Deus não tivesse permitido que elas nascessem. Agora temos um problema. Um problema muito sério. E um ateu jogaria isso na sua cara. Por que há tanto sofrimento no mundo? Você crê no inferno eterno, por quê? Digo, se o seu Deus é tão fraco para acabar com o sofrimento e o mal, então ele não pode ser Deus. E se ele pode, mas não faz, ele é um monstro. É isso que o ateu jogaria em você. Espere aí. Não é uma questão de poder, mas sim é a graça irresistível. O calvinista diz: você está dizendo que o soberano e todo-poderoso Deus não pode fazer crer todos aqueles que ele quiser?
Muitos de vocês que recebem nossos materiais, mas talvez foi há um ano, que escrevi um texto chamado O que um Deus soberano não pode fazer. Alguém lembra daquele artigo? Algumas pessoas, ok. Uau, como eu recebi cartas. Você está dizendo que um Deus soberano não pode fazer qualquer coisa que ele queira? Bem, ele não pode estar errado, pode? Ele não pode falhar. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode mentir. Há várias coisas que um Deus soberano não pode fazer por causa de quem ele é. E, amor, não é uma questão de poder. Você não aponta uma arma para uma jovem e diz, você vai me amar. Ok. Amor não é questão de poder, ele vem do coração. Deus nos deu o poder de escolher para que possamos amá-lo. Ele quer ganhar os nossos corações. Ele diz, vinde e arrazoemos. Para que ele debateria com alguém? Não podemos entender o seu raciocínio até que ele nos regenere, até que ele nos dê graça. E quando ele faz isso, está feito. Digo, por que ele debate com pessoas que ele já predestinou para o inferno por toda a eternidade? Isso transforma a Bíblia numa farsa. É uma falsa representação do caráter de Deus, na minha opinião. Agora, isso nos leva a uma das doutrinas mais estranhas do calvinismo. Em todas as discussões que eu tive com amigos calvinistas ao longo dos anos, eu não sabia disso. E isso me deixou bastante chocado. Isso é... Bem, deixe-me ler para você. Somente quando o Espírito Santo regenera o homem e o torna vivo espiritualmente, pode o homem ter fé e ser salvo. Vou citar outros. Um homem não é salvo porque ele crê em Cristo. Ele crê em Cristo porque é salvo. Um homem não é regenerado porque ele primeiro creu em Cristo, mas ele crê em Cristo porque foi regenerado. Nós não cremos para nascermos de novo, mas nascemos de novo para podermos crer. Oh, isso não parece estar às avessas para vocês? Eu fiquei chocado. Bem, aí está como eles querem doutrinar você. Em uma boa faculdade calvinista, eu sou o professor, vocês são a minha turma de introdução à religião. E eu digo, turma, o que vocês acham? O que vem primeiro, fé ou a regeneração? E você diz, a fé, é claro. Ah, calma aí, classe. Vocês não entendem? O homem natural está morto em pecados. Como uma pessoa morta pode crer? Bem, eu estou um pouco confuso. Talvez você esteja certo. E eu digo, você não entende? Deus tem que regenerar você soberanamente. Ele tem que dar vida a você antes que possa crer. E somente depois de ser regenerado é que ele dá fé para crer. Ele não pode dar fé a pessoas mortas. Bem, Jesus disse em João 5:25, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Eles só vivem depois de ouvirem sua voz, e essas são pessoas mortas em pecados. Em contraste com o que ele diz depois, está chegando a hora. Não é agora, mas sim na ressurreição, em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Então, o calvinista cometeu um erro básico aqui. Para impor sua visão na Bíblia, ele igualou morte física com espiritual. E eles falam sobre isso o tempo todo. Um cadáver não pode fazer coisa alguma. Cadáveres não podem crer. Como um cadáver pode crer em Cristo? Sim, mas um cadáver também não pode descrer, pode? Um cadáver não pode pecar nem ser responsabilizado. Você tem um problema aqui. Você está igualando morte física com morte espiritual. Uma pessoa espiritualmente morta está fisicamente viva e ela é capaz de crer e fazer coisas boas.
Jesus disse: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mateus 7:11. Jesus disse que devíamos fazer o bem. Não foi isso que ele disse aos seus discípulos? Até mesmo os ímpios fazem. Eles sabem como ser bons em certos momentos. Como você vai explicar isso? Aqui está um descrente, um soldado, e ele se lança sobre uma granada para salvar a vida dos seus companheiros. E isso já aconteceu. Bem, nós temos de ser regenerados. Ouça o que João Calvino diz, é de onde tudo isso vem. Como eles sustentariam isso biblicamente? Bem, João 1,13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. João 1,13. O calvinista diz: está vendo só, você nascerá de novo. E vai ser de Deus, não da vontade do homem. É Deus que tem que fazer isso. Eu tenho estudado bastante esse assunto. Por cerca de 1 ano e meio. Eu nunca encontrei um escritor calvinista que entenda que João 1,12 vem antes de João 1,13. Parece que eles espertamente evitam esse versículo. O versículo 12, bem, vamos começar do versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você o recebe e só então se torna um filho. E aí depois é que vem o versículo 13, dizendo que eles nasceram. Não do sangue, não da vontade do homem, mas de Deus. Então ele diz claramente que você crê, recebe a Cristo, e aí sim você nasce. Veja bem, eu não posso forçar Deus a me salvar. Eu não posso fazer com que Ele me regenere. Quando Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E os calvinistas usam muito esse versículo. Mas espere aí, eu empreguei centenas de pessoas. E eu posso dizer a qualquer uma delas: você não me escolheu, foi eu que escolhi você. Mas isso não significa que eu as forcei a serem meus empregados. Eles tiveram de dar o seu consentimento. O que eu estou dizendo é, você não pode me forçar a empregá-lo. Eu tenho a última palavra. Eu decido quem eu vou contratar ou não. Mas você ainda tem de consentir com isso. Não podemos forçar a Deus. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o atrair. João 6,44. Mas ele não diz que o Pai não quer atrair a todos. Na verdade, ele quer. Ele diz que não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9. E o que é que 1 Pedro 1,23 diz? Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 1 Pedro 1,23. Por acaso isso não diz que eu nasço de novo pela palavra? Que eu creio na palavra e então nasço de novo? Mas o calvinista diz, oh não, você não pode fazer isso, porque você está morto em pecados. Você tem de ser soberanamente regenerado por Deus antes de poder crer. Deixe-me citar R.C. Sproul. Creio esse é um nome que vocês provavelmente conhecem. Bebês podem nascer de novo, embora a fé que eles praticam não possa ser visível como a dos adultos. Temos um outro ensino calvinista muito estranho. Bebês nascem de novo ainda no ventre da mãe. E se você for filho de um eleito, então você é um dos eleitos. Deixe-me citar aqui João Calvino. Ele diz, os filhos dos crentes não são batizados como se não fizessem parte da igreja e, pela primeira vez na vida, tornam-se filhos de Deus. Mas sim, são recebidos na igreja por um mero sinal formal. Porque em virtude da promessa, eles já pertenciam ao corpo de Cristo. Ele diz que batizando um bebê, que não é filho de um eleito, ele se torna um dos eleitos, os pecados dele são perdoados, etc. Mas se você batiza bebês filhos de eleitos,
Os pecados deles não estão sendo perdoados. Eles não estão sendo regenerados. Porque são filhos de eleitos. Provavelmente a maioria de nós não teve essa bênção. Eu acho que isso faz zombaria da Bíblia. Já mencionei João 3,16. Qual criança de escola dominical viria com a ideia de que Cristo só morreu por alguns, que quando ele amou o mundo, e isso não significa o mundo, mas sim os eleitos? Isaías 55,7 diz que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Jeremias 29,13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Mas não, você não pode procurar Deus, a menos que ele regenere você. Isso é o que o calvinista diz. Mas a Bíblia está repleta de chamados ao ímpio e ao homem mau, para que se arrependam e busquem o Senhor. Nós temos uma promessa. E aí eles acabam se contradizendo. Eu estou citando R.C. Sproul de novo. Ele diz: quando Lutero entendeu o ensinamento de Paulo em Romanos, ele nasceu de novo. Espera aí, você tem que nascer de novo antes de poder entender o ensino. Mas aqui está uma pequena contradição. A palavra mundo deve ser mudada para eleito em 20 passagens das Escrituras. As expressões qualquer que, quem quer que e todos devem ser trocadas por eleito 16 vezes cada uma. Todo homem deve ser substituído por eleito 6 vezes. Lucas 2:9 até o 11 diz: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de alegria que são para o eleito. É isso que está escrito? Boas novas para todo o povo. Espere um momento. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Como isso pode ser motivo de grande alegria para um povo que Deus já os predestinou para o inferno? E aí o calvinista tem de mudar isso. Na verdade, todo o povo significa os eleitos. É isso que eles dizem. Nós não podemos aceitar que significa todo o povo. Então, como é que eles resolvem isso? Bem, eles têm algumas técnicas. Todos, na realidade, significa todas as classes de pessoas. Escravos, não escravos, pessoas da realeza, alguns aborígenes, alguns isso, né, alguns aquilo. Eles também têm outra explicação. Todos sem distinção, mas não sem exceção. Por exemplo, eu tenho uma loja e eu anuncio no jornal 50% de desconto para todos os produtos. E você vem à loja e há um item que você quer comprar, mas aí eu digo, não, esse aí não tem desconto. Mas você tinha dito 50% de desconto para todos os produtos. Eu não quis dizer todos sem exceção. Eu quis dizer todos sem distinção. Alguns desses, alguns daqueles, todos os tipos de produtos, mas alguns com 50% de desconto. Então o calvinista diz que quando Deus amou o mundo e não quer que ninguém pereça, isso não significa todos sem exceção, mas sim sem distinção. Alguns desse tipo, alguns daquele tipo. Isso muda o sentido original da Bíblia. Eu não creio que uma pessoa comum pensaria nisso. E, incrivelmente, talvez a coisa mais incrível de tudo, deixe-me ver se encontro esta citação rapidamente. Disseram que posso ficar até às 3h30, se vocês não se importarem. Aqui é John Piper de novo. Veja, a primeira vez que eu li John Piper foi por recomendação de um amigo. John Piper já viajou bastante. É muito influente ao redor do mundo. Ele diz: não negamos que todos os homens sejam alvos dos benefícios da cruz. O que negamos é que todos os homens são beneficiados com a morte de Cristo da mesma forma. Toda a misericórdia de Deus para os descrentes só é possível por causa da cruz. Toda vez que o evangelho é pregado aos não crentes, é a misericórdia de Deus que oferece essa oportunidade para a salvação. O quê? Você está dando oportunidade de salvação a alguém que
Deus já predestinou para a perdição eterna? E isso não é uma manifestação maravilhosa da graça de Deus? Esse pessoal ficou louco? Isso é uma contradição. Isso não faz sentido. Eles são beneficiados na cruz em algum sentido. Eu digo que isso não faz sentido algum. E o que você quer dizer com isso? Mas Deus é bondoso com todos, entende? Pois ele faz com que o sol brilhe sobre todos e dá chuva. Mas espere aí. Isso é como dar uma boa refeição a alguém que você irá torturar até a morte logo depois. Como poderia ser bondoso da parte de Deus dar muitíssimos bens temporais para alguém que ele já predestinou à condenação? Por acaso Cristo não disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Mas o calvinista tem que dizer essas coisas. Isso é zombar da humanidade. E ainda tem esse problema que eu já mencionei. Como você sabe que é um eleito? Bem, há outros problemas aqui. Por exemplo, o calvinista diz: Deus só conhece o futuro, porque ele predestinou o futuro. Espere aí, isso limita a onisciência de Deus. Deus não é onisciente, se ele só pode conhecer o que ele mesmo predestinou. E então eles argumentam: se o homem tem livre arbítrio, então ele pode surpreender Deus. Existe um ensinamento chamado teísmo aberto. Gregory Boyd, pastor batista, está ensinando isso. E a Jocum, não sei se você sabe, mas eles ensinaram isso por muitos anos. Uns 30 anos atrás, não mais. Gordon Olsen e Joy Dawson ensinaram isso por muitos anos. Deus está surpreso. Ele não sabe o que vai acontecer, mas quando acontecer, ele, por ser Deus, vai aparecer e resolver tudo. Mas a Bíblia diz: conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Atos 15:18. Como Deus pode conhecer tudo o que ele irá fazer, se ele não sabe algumas coisas que os homens vão fazer? E por isso, ele não é capaz de dizer antecipadamente o que ele vai fazer em resposta à ação humana. Mas espere um minuto. Se Deus sabe o que o Sr. João vai fazer amanhã, e Deus não pode estar errado, Deus sabe o que o Sr. João vai fazer amanhã, e o Sr. João terá de fazer. Então, como o Sr. João pode ter livre-arbítrio, se Deus já sabe o que ele vai fazer? Bem, filósofos discutiram isso por séculos. Esse é um problema bastante simples. John Wesley, outro compatriota de vocês, e acho que foi em 1780, ele pregou um sermão afirmando, e isso estava de acordo com a ciência daquela época, e em concordância com os físicos mais recentes, que o tempo é parte do universo físico. Quando a Bíblia diz, no princípio, e eu acho que Joy concordaria comigo, ela quer dizer o princípio do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e parte do que Deus criou foi o tempo. O tempo é parte deste universo físico. Deus não faz parte deste universo físico, e isso seria panteísmo. Este universo é separado e distinto de Deus. Ele não criou a partir de si mesmo, mas sim do nada. Então, o tempo não tem nada a ver com Deus. Ele é eterno. Eu sou o que sou. Então, John Wesley muito corretamente disse que Deus observa tudo, de fora de tudo. Ele vê passado, presente e futuro. O que é passado, presente e futuro para nós? Ele vê como um já. Então, o fato de Deus saber o que o Sr. João fará amanhã não faz com que o Sr. João fará. Não tem influência alguma sobre o que o Sr. João fará. Bem, nós temos um problema. Como você tem certeza de que é um dos eleitos? Você está salvo se for um eleito. Eu concluí que eu sou um calvinista de 0 pontos, porque eu acredito na segurança eterna, mas não como eles creem. Deixe-me citar R.C. Sproul.
que tem alguns problemas por ele ser calvinista. Ele diz: há algum tempo eu tive um desses momentos de intensa autoconsciência e de repente uma pergunta me acertou. RC, e se você não for um dos eleitos? E se o seu destino não for o céu, mas sim o inferno? Eu senti um arrepio por todo o meu corpo. Eu fiquei apavorado. Tentei me segurar. Eu pensei, bem, é um bom sinal que eu esteja preocupado com isso. Somente cristãos verdadeiros se importam com a salvação. Comecei a fazer um balanço da minha vida e os meus pecados se derramaram na minha mente. Eu pensei, talvez seja verdade. Talvez eu realmente não seja salvo. John Piper disse: a nossa salvação final depende da posterior obediência, a qual vem da fé. Que vem da fé. Então você não pode saber se você é salvo, até olhar para trás e dizer, bem, eu vivi uma vida muito boa. Mas e o homem de que fala 1 Coríntios 3:13 até o 15? Paulo diz que suas obras são provadas pelo fogo. Ele não tem uma boa obra, tem? Mas Paulo diz que ele tinha fé em Cristo. Ele estava salvo, como que pelo fogo. Nós não somos salvos pelas obras, e as obras não são a prova de que somos salvos ou não. Então, eu só gostaria de relembrá-los de onde começamos. Não pudemos falar sobre todo o assunto, mas comentamos bastante, tanto quanto podíamos no meu livro. Todos os argumentos que o calvinista dará a você, todos os versículos que ele cita, e que nós citamos também, como é o caso agora de Romanos capítulo 9. E Esaú e Jacó, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Bem, isso é bem claro. Onde está escrito isso? Encontre onde isso está escrito. Isso só está escrito em um lugar, em Malaquias. Nunca foi dito isso no livro do Gênesis. E está bem claro em Malaquias que fala sobre as nações que viriam de Esaú e Jacó. Não está falando sobre a salvação de cada indivíduo. Está bem claro, volte lá. Eu leio e não vejo os calvinistas dizerem que Deus falou isso. Que Deus falou isso a Rebeca antes dela dar à luz. A Esaú e Jacó, 2 nações estão em seu ventre. E o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25:23. Se o texto estivesse falando sobre indivíduos, isso seria uma falsa profecia. Porque o mais velho nunca serviu ao mais novo em sua existência, mas sim às nações que descenderam deles. E quanto a Faraó, e assim por diante. Bem, você pode entrar em todas essas discussões com eles. E qual é o objetivo do calvinismo? Todos os argumentos, todas as menções ao grego e hebraico e todas as complexidades, eles vão fatigar você com tudo isso. Eles estudaram tanto esses assuntos e você não. E qual é a moral da história? Todos os argumentos deles têm apenas um propósito: provar que Deus não ama todas as pessoas. Provar que Cristo não morreu por todo mundo. Provar que Deus não é bondoso com todos. E que, na verdade, Ele se agrada em enviar multidões para o inferno. Que amor é este? Deus é amor. O amor é bondoso. Eu creio que isso é uma falsa representação do Deus da Bíblia. Mas você terá que tirar as suas próprias conclusões, como um bom cristão bereano. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós confessamos que não queremos causar divisão na igreja. Mas, Pai, nós queremos defender o teu caráter. A questão não é a soberania, a tua soberania, Senhor. Tu és soberano. Tu podes fazer o que quiseres fazer. A questão é o que tu, Senhor, queres fazer. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Que amaste tanto o mundo, que deste o teu Filho unigênito para morrer, e para que o mundo, através dele, pudesse ser salvo. E, Pai, nós cremos nisso e pedimos que ilumines isso no coração de muitas e muitas pessoas. Senhor, nós oramos para que muitos olhos sejam abertos para quem Tu realmente és e para o Teu grande amor por todos. Nós pedimos em nome de Jesus, amém.